aí se agora a transmissão está boa. Nós tivemos que reiniciar. A internet, infelizmente, tem alguns momentos que não nos deixa bem, né? Ela só é boa quando está funcionando direitinho. Então, se vocês puderem me dar um retorno, se agora está funcionando, nós vamos aguardar esse instante. Espero que a gente consiga agora transmitir tranquilamente, normalmente. Infelizmente, tivemos essa dificuldade aí com as redes sociais. Então, se vocês agora puderem me dar esse retorno, muito obrigado, tá? A gente vai dar sequência então. Como eu falei, todas as quintas-feiras nós vamos estar passando aí algumas perguntas bíblicas para vocês. As 3 de ontem, eu acho que tem algumas pessoas que já responderam, né? Já se debruçaram. Então, vamos agora às outras 2 perguntas para essa semana. Então, pegando aí papel e caneta, eu já orientei, sempre tenha esses instrumentos perto de você, papel e caneta para você anotar alguma coisa, né, que você achar interessante da palavra de Deus nessa parte da nossa reflexão e também aproveitar para essas perguntas. Vamos lá. Pergunta de número 4. Quem foi o primeiro acendedor de lampião profissional? Vou repetir. Quem foi o primeiro acendedor de lampião profissional? Quinta pergunta: que alimentos os judeus poderiam vender aos estrangeiros, porém não poderiam comer? No final da transmissão, no final da nossa reflexão, eu vou repetir as 5 perguntas, que algumas pessoas podem entrar, né, durante aí a nossa transmissão, durante esse nosso momento de reflexão, e aí antes de orar encerrando, eu repito as 5 perguntas, então vai dar tempo também de você pegar também a sua Bíblia, pegar papel e caneta. E vamos à nossa reflexão de hoje, né? Salmo de número 84. E este salmo ele tem muito a ver com esse momento que estamos passando, porque o salmista começa declarando a saudade apaixonada que ele tem da presença ou de estar na casa do Senhor, de estar ali com seus irmãos para adorar a Deus, a ausência da celebração comunitária. Então, o salmista está aqui dizendo desse tempo e dessa saudade. E assim nos diz a palavra de Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Que coisa linda, que coisa romântica e apaixonada. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em sua casa, louvem-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Que salmo lindo, que salmo maravilhoso e que salmo atual. Por justamente a declaração que o salmista já faz logo no começo da saudade da casa do Senhor,
da saudade deste momento, porque ele sabe que ali é um lugar que simboliza a habitação de Deus. Claro que nós sabemos, nós hoje somos templo do Espírito Santo. Ali está o templo da igreja, o prédio físico, né? O lugar onde o povo de Deus se reúne, o lugar onde o povo de Deus comemora, celebra comunitariamente. Nós somos a igreja, lá está o templo. A igreja está viva, a igreja está aí na sua casa agora, a igreja está aí diante dos seus vizinhos agora, que também vão ouvir você glorificar a Deus e esse tempo de adoração que estamos deixando diante do Senhor. Então, ali é um lugar, quando o salmista retrata a saudade do tabernáculo, a saudade da casa do Senhor, ele está falando do lugar em que simboliza a presença de Deus. E que saudade é o de estarmos juntos mesmo. Mas que bom isso está passando no tempo do Senhor. E quando esta crise passar, estaremos novamente juntos. E eu creio, meus irmãos, estaremos mais fortalecidos, mais unidos, muito mais comprometidos com a igreja e com a palavra do Senhor. Com certeza, esse tempo de distanciamento só vai servir para nos fortalecer mais ainda e nos mostrar o quanto é importante para cada um de nós o estarmos na casa do Senhor. Outra coisa interessante que o salmista usa, a figura dos pássaros que ele está usando. O pardal, se não me falha a memória, é o único lugar que aparece aqui. A andorinha é como se fosse uma ave insignificante. É o desejo, mas o simbolismo que está aí é o desejo de estar aonde os pecadores são reconciliados, no altar do Senhor. Nós fomos remidos no sangue do Cordeiro, é no altar do Senhor, como nós acabamos de ouvir o Evanderson cantando, que deixamos tudo no altar. Deixamos a nossa alegria, deixamos os nossos medos, as nossas preocupações, do que o futuro nos reserva, o que reserva para esse país, as perspectivas sombrias, mas nós deixamos tudo no altar e enchemos o nosso coração de esperança, porque sabemos em quem nós temos crido. Esta é a nossa grande ganho. Esse é o nosso grande ganho. Essa é a nossa diferença de como lidamos ou vamos continuar lidando com esta crise. Outra coisa interessante deste salmo é o verso 5, quando ele fala dos peregrinos. São pessoas que entendem que estão no caminho, não estão no lugar fixo. É um salmo que pode lembrar peregrinação, mas nos traz a consciência de que somos apenas estrangeiros nesta terra. E isso também tem muito a ver com esse tempo que estamos vivendo, quando as pessoas foram obrigadas a parar, quando as pessoas estão desesperadas com o rumo que a economia vai tomar, pessoas que estão apreensivas, porque às vezes colocam tanto seu coração no ter e no possuir, e de repente essa sensação de impotência, de incapacidade, o medo de que de uma hora para outra vamos perder tudo. Não, mas o nosso Deus é Deus provedor. E nós não levamos nada desta existência. Não levamos os nossos títulos, não levamos os nossos bens. Na semana passada, quando estava lá no velório da minha irmã, apesar de estarmos ali num grupo muito reduzido por causa do coronavírus, essa situação que está lá no Rio, e faz parte da orientação também, não ter muitas pessoas nos velórios, mas eu não pude deixar de lembrar a mim, aos familiares e aos amigos que estavam ali, aquele pequeno grupo, que, como disse a ocasião, o pastor Zé Renato, né, num culto, a nossa existência acaba ficando resumida a apenas números, a data de nascimento e a data da morte. Quando andamos no cemitério, em algumas ocasiões vemos até rostos, vemos até algumas frases que simbolizam saudade ou que expressam algum tipo de gratidão pela vida da pessoa, mas é unânime, vamos ser números, ou número de uma cova, ou número reduzido ali, lembrando a data de nascimento e da morte. Olha só que coisa tremenda. Olha que coisa para realmente pararmos para pensar nesse instante. Somos peregrinos, mas estamos caminhando para Jerusalém Celestial.
Estamos caminhando para aquele lugar em que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá cobiça, o ladrão não vai mais cobiçar, toda violência vai acabar, toda doença vai acabar. Então, que Deus continue sustentando-nos e nos dando essa consciência. Somos peregrinos, estamos caminhando, estamos no caminho. Agora, eu estou no caminho que leva à eternidade, eu estou no caminho que é a vontade de Deus, ou eu estou querendo percorrer atalhos, ou indo conforme a minha vontade nos caminhos que eu escolho a meu bel prazer. Não podemos fazer isso. Temos que realmente estar no centro da vontade de Deus, caminhando conforme Ele quer. Interessante que no verso de número 6 ele faz referência a um vale, ao vale de Baca. É um vale árido. Mais uma vez a gente pode aplicar a palavra de Deus, ou em mais um versículo, podemos contextualizar. É um vale que, mesmo sendo árido, Deus pode transformar este lugar árido em lugar de bênção. Por quê? Porque a presença dele faz toda a diferença. Estamos passando por um vale no nosso país. Vimos começar na Ásia, vimos se espalhar para a Europa, vimos chegar praticamente a todos os continentes e, infelizmente, chegou a vez do país aprender a lidar com esse vírus. Mas olha só, mesmo no vale árido, ou como diria Davi no Salmo 23, vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. E, meus irmãos, isso tem que fazer toda a diferença. Isso não pode ser um amuleto, uma muleta psicológica, emocional, religiosa. Não, para nós é realidade, é verdade plena. Ele está conosco. É no vale de lágrimas que ele enxuga os nossos olhos. É no vale da fome que ele supre as nossas necessidades. Como nós podemos ir à própria história, o povo, mesmo rebelde, mesmo murmurando, o Senhor todos os dias supria as necessidades daquele povo. E quando houve necessidade, até da pedra o Senhor tirou água. O Senhor é o mesmo, então ele vai continuar suprindo as nossas necessidades. Você está passando num vale árido, você está preocupado com o desemprego, você está preocupado se essa crise demorar demais, como que as coisas vão acontecer para se pagar conta? A nossa fé está no Senhor, a nossa dependência está no Senhor. Ah, pastor, mas será que isso não é espiritualizar? Não. Porque quando eu digo que a nossa fé e nossa esperança está no Senhor, é que ele tem capacidade de dar inteligência aos homens e descobrirem remédios. Ele tem capacidade de dar aos nossos gestores públicos capacidade de serem de fato, os gerentes desse momento de crise, homens com competência para que não nos falte o pão de cada dia, para que o desemprego não chegue a números astronômicos, homens que sejam capazes de irem além das suas ideologias políticos e partidárias, e nesse momento seja um momento de união. Vale árido que pode, inclusive, proporcionar à igreja uma busca maior de Deus. E esse, para mim, meus irmãos, tem sido a maior oportunidade que a crise tem nos dado. Como igreja, buscarmos mais ainda ao Senhor. E aí os nossos cultos não serão apenas meras rotinas, não vão ser ofícios religiosos que nós vamos cumprir, porque já está na nossa agenda. Não, quem dera todos nós estivéssemos falando aqui como salmista, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Não está com saudade de estarmos lá juntos? Quem realmente não está sentindo falta desses momentos de celebração? Mas que possamos sair dessa crise e realmente colocarmos isso em prática. Estarmos lá nos cultos de oração, estarmos em peso na escola bíblica dominical, estarmos em peso no nosso culto de celebração, que o nosso templo não comporte, porque a vizinhança ali ao redor da nossa igreja, que as pessoas ali à volta da nossa igreja estejam sentindo falta de nós. Outro dia eu tive uma experiência muito gratificante, antes aí dessa crise.
Teve um dia eu saí à tarde ali da igreja e parei numa padaria para tomar um café antes de ir buscar o Arthur na escola. E eu estava numa fila para fazer o pedido do pão e aí tinha uma senhora na frente. Aí percebemos que a fila não andava, aí eu a indaguei, eu perguntei a ela, essa fila é para o pão ou é só para os cortes de frio? Aí ela, olha, realmente foi uma boa pergunta, eu não percebi isso. Aí ela se adiantou, foi ao balcão, perguntou e me avisou, não, aí é só para os frios. Aí eu fui para trás dela para manter a fila que nós estávamos. Aí ela virou para mim, o senhor é ali da igreja Batista no Granbury, não é? Falei, sim, eu sou o pastor da igreja. Ela, eu reconheci sua voz, eu ouço todos os domingos lá do meu apartamento. Que coisa maravilhosa. Podemos marcar positivamente as pessoas sem nós sabermos, a mensagem que estamos pregando está chegando àqueles apartamentos, que aquela vizinhança sinta saudade das nossas celebrações, que aquela vizinhança tenha saudade do movimento da nossa igreja de segunda a segunda, com o trabalho da irmã Heloísa lá com as mulheres, com o trabalho do Recomeçar, reunião de oração domingo, culto de oração quarta-feira, todos os trabalhos, o curso, né, de Libras na sexta-feira, e os ensaios da equipe de louvor, enfim, uma igreja que está lá dinâmica, uma igreja ativa, uma igreja que quer ser relevante. E aí o salmista diz isso, que Deus pode sim transformar esses momentos de aridez na sociedade em oportunidade de manifestação da glória de Deus. Graças a Deus por isso. Que bom que Deus pode, de fato, sim, como nós já lemos aqui em um momento anterior, Deus pode todas as coisas tornar boas, ou Ele pode inverter todo o caos em coisas para a glória do nome dEle. E, por fim, nenhuma coisa boa recusa o Senhor aos que andam retamente. Eu vou repetir o verso de número 11, quando ele diz, perdão, a página virou aqui, eu vou achar que o verso 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Mais uma vez o nosso andar. Falei ainda há pouco, enfatizando um dos versículos, nós somos peregrinos. Que a nossa caminhada seja para a glória de Deus. Que a nossa caminhada seja em direção ao Senhor. Que Cristo seja o nosso foco, o nosso objetivo maior. Então, que nós possamos estar, sim, com esta saudade da casa do Senhor, que o nosso andar esteja glorificando ao Senhor, que a nossa dependência seja total do Senhor, porque Ele não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Que Deus cumpra esta palavra no seu coração e que muito em breve nós possamos estar ali, matando essa saudade da casa do Senhor, da celebração comunitária. Quero encerrar chamando a atenção para 3 compromissos que este salmo me traz à memória. O primeiro compromisso é com a igreja do nosso Deus. Nós somos a igreja, mas nós temos que ter compromisso com as coisas de Deus. Nós não podemos ter um culto apenas de ida como um evento social. Não pode ser apenas um local em que nós vamos como um ritual apenas. Não, como peregrinos, vamos à casa do Senhor para adorarmos juntos, para glorificarmos a Deus pelo que Ele está fazendo na vida dos nossos irmãos, para glorificarmos a Deus os milagres que Ele está fazendo, mesmo nesse período de pandemia, nesse período de medo, de assombro que assola a humanidade. O outro compromisso que este salmo me traz é o compromisso de confiar no Senhor. Nós não confiamos em instituições. A nossa confiança não está em instituições, melhor falando. A nossa confiança está no Senhor. Porque se Ele, como já lemos também anteriormente, Ele supre a necessidade dos pássaros, Ele veste as flores do campo, e nós somos muito mais do que pássaros, ou do que flores, ou do que erva que cresce e murcha
nós somos a imagem e semelhança do Senhor, Ele vai continuar cuidando de cada um de nós, como tem cuidado até aqui. Então, que nós possamos, sim, aproveitar este momento e colocarmos em prática que confiamos e dependemos no Senhor. E, por fim, de um compromisso de uma vida íntegra, o nosso caminhar faz toda a diferença. Como eu tenho batido nessa tecla. E não podemos ter distância, não pode haver um hiato entre aquilo que pregamos e aquilo que vivemos. O nosso discurso não pode ser um e a nossa vida, a nossa conduta, o nosso caráter ser completamente diferente. Meus irmãos, Deus está pronto a nos abençoar, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Em tudo devemos dar graças. Então vamos dar graças por esta pandemia, porque ela está dando oportunidade à igreja de voltar a ser igreja. Da igreja voltar a essa origem de nos reunirmos nas casas, de transformarmos cada lar em igreja, transformarmos cada sala em santuário e dobrarmos os nossos joelhos com nossas famílias. Que Deus esteja nos abençoando e que muito, muito em breve possamos matar a saudade da casa do Senhor, possamos estar ali juntos. Que Deus a todos abençoe e, mais uma vez, continue orando para que nós possamos, a cada momento, melhorarmos essas transmissões, melhorarmos essas participações, porque queremos estar sempre juntos e querendo fazer para o nosso Deus, fazer da melhor maneira possível. Como eu prometi, iria fazer no final a leitura das 5 perguntas, que toda quinta-feira eu vou colocar, tá? Ontem eu coloquei 3 perguntas para vocês, mas algumas pessoas eu sei que já descobriram, então quero dificultar um pouquinho aí, então vão mais 2, tá bom? Pergunta número 1. Quem disse, ou haverá sabor na clara de um ovo? Quem disse, ou haverá sabor na clara de um ovo? Isso é uma interrogação. Pergunta número 2. Quem alimentou 70 reis à sua mesa? Quem alimentou 70 reis à sua mesa? Pergunta 3. Onde é descrita a maneira como alguém limpa ou lava um prato? Pergunta de número 4. Quem foi o primeiro acendedor de lampião profissional? Quem foi o primeiro acendedor de lampião profissional? E pergunta de número 5. Que alimentos os judeus poderiam vender aos estrangeiros, mas não poderiam comer? Que alimentos os judeus poderiam vender aos estrangeiros, porém não poderiam comer? 5 perguntas para você aproveitar aí, se distrair, ajudar a ocupar o seu tempo e vamos continuar orando uns pelos outros. Vamos continuar compartilhando, as nossas súplicas, continuar intercedendo, vamos continuar nos abraçando virtualmente, porque essa crise vai passar e o Senhor está conosco. Nós queremos mandar um abraço para os nossos irmãos que estão lá em Portugal, que estão nos acompanhando, pessoas que estão em outros estados também, que estão acompanhando esse momento. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Quero lembrar aos idosos que estão nesse momento nos ouvindo, e você se lembrar de alguém, a vacinação já começou. Vamos orientar os idosos que é tempo sim da vacinação contra a gripe, vai ajudar muito as autoridades de saúde para não haver confusão na possibilidade de uma gripe ser confundido com coronavírus. Então, uma coisa não mascarar a outra. Então, é importante que os idosos, os profissionais da área de saúde, e eu acho que os profissionais da educação, são os 3 grupos que começou já a vacinação. Então, gente, dá uma corrida no posto, procura descobrir um horário que não tenha muita gente. Se tiver fila, mantém lá 1 metro pelo menos de distância, tá? Se cuida, mas não deixa de se vacinar. Temos fé em Deus, confiamos em Deus, mas também precisamos fazer a nossa parte. Com Deus não se brinca. Então, vamos lá, gente, se vacinar,
vamos cuidar da saúde, porque queremos estar todos juntos num grande culto de gratidão. Mais uma vez, vamos orar, encerrando este momento, e desejo que a paz de Cristo esteja no seu lar, que a paz que excede todo entendimento esteja abundando na sua mente e no seu coração. A sua paz está no Senhor. Que Deus esteja te abençoando. Vamos orar nesse instante. Pai Santo, Pai bendito, muito obrigado por mais este momento de celebração. Muito obrigado por mais este momento de culto. Obrigado, ó Pai, por cada família que está acompanhando agora e os que vão acompanhar depois pelas redes sociais. Abençoe, Pai, os lares. Continuamos te pedindo, Senhor Deus, pelos profissionais que estão envolvidos diretamente no combate a este vírus, as pessoas, ó Pai, que precisam estar nas ruas trabalhando. Guarda, Pai, os nossos idosos, esteja protegendo a cada um deles. E, Pai, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Obrigado, Senhor Deus, porque este salmo foi tão contextualizado para nós, porque estamos com saudade da casa do Senhor. Estamos com saudade de estarmos juntos. Como o salmista disse, preferia um dia estar ali na porta, ser um porteiro, do que estar na casa onde há abominação ou na casa onde há pecado. Nós queremos estar na tua casa, Pai. Abençoa os lares, sustenta-nos neste momento, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus os abençoe. Até amanhã, nesse mesmo horário. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém.